mestre em Direito e Políticas Públicas, o procurador federal Bruno Costa é um dos convidados deste Luminuras. Antes dele, a conversa com a escritora Dade Squarize. Ela conta detalhes e curiosidades dos livros que ela publicou e revela os autores preferidos aqui pra gente. Libanesa, Dade chegou ao Brasil ainda criança. Estudou letras, fez mestrado em teoria da literatura, é jornalista e tem 15 livros lançados. Tudo bem, Dade? Tudo bem. Bem-vinda ao Luminuras. Muito obrigada. É a segunda vez que eu venho e venho sempre muito feliz. É um prazer receber você. Obrigada. Bom, eu queria começar falando um pouquinho da sua história. Você chegou no Brasil pequenininha ainda, passou por alguns países até chegar aqui. Você é libanesa, passou por França, Espanha e Argentina, não é isso? Antes de chegar aqui. Isso. Essas culturas diferentes, essas línguas diferentes, ajudaram ou dificultaram o aprendizado? Ajudaram, me tornaram muito tolerante, em primeiro lugar. Eu gosto muito de coisas novas, eu gosto muito de novidade. E aceito muito as diferenças, eu convivo muito bem com as diferenças. Eu atribuo isso à experiência de viagens, desde muito pequena, convivendo com culturas diferentes, línguas diferentes, pessoas diferentes, enfrentando situações, desafiantes. Então, isso torna a gente muito flexível. Outra característica sua, você sempre gostou de ler, sempre teve facilidade com as línguas. Isso. Então, isso nunca te atrapalhou? Não. Nos países em que eu morei, eu aprendi a língua com muita facilidade. É um certo talento, as pessoas nascem com talentos. Um dos meus talentos é a língua, é a facilidade de aprender línguas e de entender as línguas. Às vezes eu não sei nada. Quando eu fui à China, eu não sabia nada de mandarim, não sabia nada de chinês. Mas mais ou menos eu entendia o que as pessoas estavam me dizendo. Então eu digo que é um certo talento, um certo dom com o qual eu nasci. Esse seu outro gosto, essa sua outra característica de ler bastante, surgiu como? Por quê? Você se lembra disso? Quem foi que despertou essa paixão, esse gosto em você? Eu sou de uma época que não tinha televisão, que não tinha cinema, que não tinha internet. Então, o nosso único lazer era a rua, era o quintal, era brincar em grupo, jogar bola, ou ler. Então, nós líamos muito. Acho que a minha geração leu muito. E eu não tinha biblioteca em casa, mas morava perto da Biblioteca Pública de Porto Alegre. Então, frequentava muito a biblioteca. E não havia tantos livros como há hoje. Pelo menos esses livros bonitos, infantis, que a gente tem hoje, não havia. Então, tinha que ler Rui Barbosa, tinha que ler Machado de Assis, tinha que ler, Guimarães Rosa, tudo livros, digamos assim, de adultos, que a gente tinha que ler, porque era o que tinha, era a opção que a gente tinha, e fez bem. Como é que essa leitora voraz se tornou escritora? Você tem 15 livros publicados, a gente está com eles aqui, livros infanto-juvenis, de redação, de língua portuguesa. Como é que você começou a escrever, Dade? Eu não sei como é que eu comecei a escrever, mas sempre ganhei a vida escrevendo. Então, sempre foi é outro talento. Ler é um talento e escrever é outro talento. Então, desde pequena, com 14 anos, eu já trabalhava, já era ghostwriter de políticos, porque nós morávamos perto do Palácio Piratini, em Porto Alegre, e tinha muito contato com o político. Então, já era ghostwriter, já era redatora, respondia cartas, fazia pequenos pronunciamentos, desde os 14 anos. E depois, toda a minha vida, eu trabalhei com língua e com redação. Então, eu só escrevo. E para mim é um prêmio, porque escrever é muito bom. É como tem tanta gente que gosta de jogar na internet, de fazer outras coisas, eu gosto muito de escrever. Então, a minha profissão vem ao encontro da minha vocação. A gente está aqui com seus livros e vou pegar um exemplo aqui. Um dos mais recentes, você me explicava aqui antes da entrevista, que hoje a gente tem essa função de escrever para a internet. Você me dizia que é muito diferente. Eu estou aqui com um dos seus livros, Como Escrever na Internet. Qual que é a diferença, Dade? A diferença quando a gente abre a internet,
é diferente de abrir um livro. Então, quando eu abro um livro, a minha leitura é linear. Eu sou obrigada a ler do começo, a primeira frase, até o ponto final. Eu não tenho outra saída. Eu tenho que seguir a sequência do raciocínio do autor. Agora, quando eu ligo a internet e quero saber alguma coisa, digamos, sobre Gisele Bündchen, eu abro e tem uma informação lá cheia de links. E nós vamos clicando nos links, que nos remetem a outras páginas, que por sua vez estão cheias de links, que também nos remetem a outras páginas. É bem provável que eu comece a ler o link sobre Gisele Bündchen e acabe numa receita de bolo, né? Porque é infinito. Este livro é demarcado, ele tem começo e tem fim. Esse capítulo tem começo e tem fim. Na internet não tem fim. Você começa e termina onde quer terminar. O desafio de quem escreve para a internet é o desafio de ser lido. Eu quero ser lida. Então eu tenho de escrever de tal forma que esse leitor que gasta 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos na minha página, capte a informação que eu quero que ele capte. Então eu sei que ele não tem, é um leitor apressado, é um leitor sem tempo, é um leitor impaciente e é um leitor que precisa ser fisgado. E a gente então, mas ele dedica uns segundos para a página. Aí eu digo o mais importante na frente. O que é mais importante vem na frente, vem no título. O título é carregado de informação. E depois eu vou dando informações ao longo do texto, se eu conseguir que ele me siga ao longo do texto, mas sempre com essa preocupação de que ele é apressado, de que ele vai pular de página imediatamente. Então, dizer o mais importante na frente. Isso é uma técnica, a gente aprende e é muito bom. No fim, hoje eu sou contaminada pela internet até nos textos impressos, porque nós também, o leitor, não é só na internet que ele é apressado na vida, ele é muito solicitado. Então, mesmo sem estar escrevendo para a internet, eu meio que obedeço às regras da internet, eu digo que é em respeito ao leitor. Bom, você escreve também bastante sobre redação profissional e língua portuguesa. A gente tem um exemplo aqui, Escrever Melhor, Guia para Passar os Textos a Limpo, que é um livro seu famoso, clássico. E qual que é a diferença, Dade? Eu até queria te perguntar isso. Você tem 15 livros publicados, escreve sobre grupos diferentes. Aqui a gente tem um livro seu para como escrever na internet, redação profissional, língua portuguesa, livros infantos juvenis, que a gente fala daqui a pouquinho. Como é que você divide o seu tempo? Quando que você escreve? Você tem horas específicas, tem um ritual específico? Eu tenho um privilégio, porque eu escrevo, eu sou jornalista e meu trabalho é escrever. E no jornal eu tenho 2 colunas. Eu tenho uma coluna de língua portuguesa e tenho uma coluna infantil. Então, o material que eu produzo para a coluna de língua portuguesa e para a coluna infantil é um material aproveitável. Aí eu organizo esse material em forma de livro. Por exemplo, este livro aqui, No Reino da Bicharada, são 150 fábulas que eu contei no caderninho infantil, são fábulas recontadas para o caderninho infantil. Então, ele tem alguma coisa assim de diferente. Ele tem a fábula, tem a moral da história, e depois tem a atualização da fábula para o mundo dos jovens. Por exemplo, A Raposa e as Uvas, a raposa que é louca de fome, quer comer a uva, não alcança de jeito nenhum, estão verdes. Aí eu trago para o mundo da meninada mesmo. Quantas vezes a gente tem vontade de ter uma coisa, não consegue, e desdenha, ou então fala mal, ou então vira as costas. Então eu trago sempre, atualizo para o mundo infanto-juvenil. Um outro livro seu, também infanto-juvenil, é sobre mitologia grega. Eu sei que lá no comecinho, ainda na sua infância, o livro que você tinha em casa, era sobre mitologia grega. Era sobre mitologia grega. É uma boa lembrança? O livro é fruto disso também? É, fruto disso. Nós somos imigrantes, minha família é imigrante libanesa, e imigrante
assim, meio exilado, nós nem éramos imigrantes, nós éramos exilados, e aí sai da terra muito rapidamente, levando muito poucas coisas. E o único livro que nós tínhamos na bagagem era o Grande Dicionário de Mitologia Grega, que era um livro em francês, nós éramos 3 irmãs, e era o livro que a gente lia, porque a gente não tinha acesso a outros livros. Então, os personagens gregos me são muito familiares da mitologia, porque nós líamos a história deles, nós representávamos a história deles, nós nos fantasiávamos como personagens da mitologia grega. Então, a mitologia frequenta muito minha vida desde sempre. Além disso, eu sou mediterrânea, o Líbano é mediterrâneo, e dizem que Vênus nasceu no Líbano. Então, a cultura grega tem muita influência também lá no mundo árabe, no Líbano, pelo menos. Tem um outro livro seu que eu quero destacar aqui, verdade? 007, O Sujeito. Você também me explicava que ele foi feito em conjunto. Isso. Com alguns jovens, né, alguns adolescentes que não gostavam muito de estudar, é isso? É. Qual foi a solução aqui? Então, eu fui professora há 33 anos e tenho uma fé inabalável de que a pessoa quer aprender. Todo mundo quer aprender. Agora é saber como fazê-la aprender, né? Professor não ensina, não. Professor estimula, motiva o aluno a aprender. Ele é que aprende, não é o professor que ensina, é ele que aprende. Então, tinha meu neto, de 13 anos, precisava estava estudando análise sintática e não sabia nada de análise sintática. E também não queria saber, porque vamos combinar que é muito chato. Sujeito, aquilo no abstrato, assim, sujeito, predicado, estudar análise sintática, é muito abstrato para jovens. E jovens que têm uma vida concreta maravilhosa, né? Os games, os jogos, eles têm muito incentivo. Que tudo não encanta os jovens, tudo né? Encantador, muito mais interessante do que estudar análise sintática. Aí eu os convidei para fazer não era para estudar análise sintática, era para escrever um livro policial. E dei o argumento. Um hacker roubou o conhecimento dos meninos de uma escola. E aí eles tinham que descobrir decifrar um mistério, onde estava esse conhecimento. Daí o nome do livro, 007 e o Sujeito. E ele é cheio de charadinhas, de pegadinhas, de adivinhações. À medida que eles vão decifrando as charadas, eles vão aprendendo análise sintática. Todos eles fizeram aqui no fim do livro, porque eles foram testados, né? O livro é bonito, o livro é ilustrado. E aí eles tem 100 exercícios com respostas. Eles acertaram 100. Os 4 meninos acertaram os 100 exercícios. Que bom. Dade, é isso. Muito obrigado pela sua paciência de conversar aqui com a gente, vir até aqui conversar com a gente. Foi um prazer, mais uma vez, conversar aqui com você. Foi um prazer e sempre que precisar, conte comigo. Muito obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o Procurador Federal Bruno Costa. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o Procurador Federal Bruno Costa, aqui comigo. Obrigado pela presença, Bruno. Obrigado você, Paulo. Bom, eu queria começar perguntando sobre essa sua história com a literatura e o direito. Quando é que a literatura e o direito surgiram na sua vida, Bruno? Olha, Paulo, primeiramente agradecendo o convite da TV Justiça. Eu vou confessar aqui uma paixão de infância. Eu comecei a escrever, na verdade, poesias, ainda no final da adolescência. Influenciado por Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Então, eu comecei assim, a escrever minhas primeiras linhas em poesia. Né? Sempre gostei muito de arte em si, né? De literatura, de música. Assim, eu sou músico semi-profissional amador. Então, eu acho que a gente leva uma vida profissional sempre muito atribulada, nós operadores do direito, e esquecemos um pouco esse lado lúdico, né? Nas nossas vidas voltados para a arte. Seja para a literatura não jurídica, seja para outras formas de arte, música, pintura, escultura
outras formas de arte em si. E o direito, Bruno? Quando é que foi que surgiu? Olha, aqui eu vou parafrasear um trecho de uma passagem de um filme, que eu sou cinéfilo também, do Al Pacino, Advogado do Diabo. Como eu sou uma pessoa muito dinâmica, ele falava que o bom do direito, porque perguntaram, mas por que o direito? Ele falou, porque o direito está em todas as áreas do conhecimento humano. Então, em relação à minha profissão em si, que eu sou procurador federal do Esquadro da Advocacia Geral da União, a vantagem, porque eu escolhi a Advocacia Geral da União, mais especificamente a Procuradoria Federal, é que eu posso atuar em qualquer área, seja nas telecomunicações, seja no direito aeronáutico, seja ambiental, seja no direito indígena. Então, o direito me desperta esse dinamismo e por isso eu escolhi o direito. E você tem, assim, autores, escritores preferidos? Você tem suas listas? Como é que você escolhe os seus livros? Olha, eu sou muito de fase, eu sou muito episódico. Os meus 2 últimos livros de literatura não jurídica foram o Gabriel Garcia Marques, foi o Amor no Tempo do Cólera, e de Saramago, um ensaio sobre a cegueira. Inclusive foi até convertido o filme, né, com a atriz brasileira. Recomendo tanto o filme quanto o livro. Já a literatura jurídica também é episódica, né, vai depender muito dos desafios profissionais que vão vindo e uma coisa vai associando a outra. Se eu estou com um parecer, por exemplo, desse dinamismo todo que eu te falei sobre direitos humanos, eu vou procurar obras sobre direitos humanos, não só para resolver aquele processo em si, mas para conhecer um pouco mais a matéria. Mas os livros assim que eu tenho mais lido ultimamente são do professor Alexi, né, um professor alemão, voltados para direitos fundamentais, professor John Rawls também, porque ele tem livros sobre teorias da justiça, e isso que a gente está vivendo muito hoje em dia, está em voga esse tema, que foi até objeto também do meu livro, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Em relação a autores nacionais, tem autores muito bons como o professor Adir, que eu gosto muito, a professora Ada Pellegrini também, que foi minha professora também na pós-graduação, professor Marcato, professor Lênio Streck, professor Didier, que também compôs a reforma do Código de Processo Civil e que hoje é o papa da matéria nessa matéria processual, né? Você falava sobre o seu livro, né? Seu livro mais recente. Está aqui comigo. Controle Judicial de Políticas Públicas e o Processo Constitucional. Gestão Processual, Negociação e Soluções. Conta pra gente um pouquinho, caracteriza pra gente aqui, Bruno, por favor. Paulo, a temática desse livro é muito vívida hoje na realidade social do país, que trata uma problemática entre política e a justiça. Todos os dias a gente tem lido nos noticiários, seja televisivo, seja em nossos tablets, no Facebook, no Twitter, o embate cada vez mais acirrado e permanente entre os poderes legislativo e executivo de um lado e o poder judiciário do outro, tendo como objeto uma política de governo. Seja em assunto de previdência, seja assunto de educação, seja assunto de segurança pública, de habitação, esses assuntos voltados para a sociedade. A problemática em si que a gente procurou traçar no livro é que na medida em que você alçou direitos sociais num patamar constitucional, na medida que o país, o Brasil, assumiu essa vestimenta de um Estado democrático e social do direito, os direitos sociais passou a ser um dever do Estado e um direito do cidadão. E se ele é um direito, ele pode ser judicializado. Só que esses mesmos direitos sociais são objeto principal das políticas de governo. Então, automaticamente, se esses direitos são justiciáveis numa esfera individual, ele passou a ser judicializado também na política. De forma que o judiciário passou a ser, nos últimos anos, um ator muito ativo na implementação de políticas públicas do Estado. Agora, você tem uma visão crítica em relação a isso ou não? Isso foi levado dessa forma e é o que aconteceu naturalmente? Olha, foi uma consequência natural e isso ocorre nos outros países. Só que isso teve um efeito colateral, Paulo. Como não existe um regramento muito específico em relação a esse tipo de demanda, porque é uma demanda sui generis do processo civil. O nosso processo civil, mesmo o novo Código de Processo Civil, ele não foi dimensionado para tratar uma demanda entre tantos poderes.
que irradia para consequência para toda uma coletividade, para um país inteiro, e que exige muitas vezes alocações orçamentárias. Então, como efeito colateral desse tipo de demanda judicial, o que eu trato no livro, é a existência de decisões judiciais que são totalmente descoladas da realidade, ou seja, que acabam não atendendo nem ao interesse social e que, por vezes, acaba tendo consequências nefastas para o Estado, porque existe a determinação de alocação orçamentária de um programa social para o outro, e você não resolve nenhuma coisa e prejudica a outra. Agora, qual que é a saída? Existe uma saída? Olha, a saída que foi encontrada, isso que trata no livro, foi justamente tratar o processo judicial não apenas dessa formação de autor e réu, mas de uma abertura democrática, da participação ativa de todos os atores das políticas públicas serem chamados para o processo, para ter essa abertura democrática, de forma que o processo judicial seja um processo de transformação, de formação da realidade social, que o processo reflita essa realidade social com o chamamento das partes, poder público, sociedade civil, para a construção em conjunto do provimento do jurisdicional. Então, o juízo, o magistrado, ele tem que se despir nessas demandas desse ativismo incontrolado que a gente se vê hoje, por uma função de mediador, de um gestor do processo judicial, cuja função principal não vai ser agir de forma isolada, sem consequências nenhuma, mas como mediador de chamar as partes para o debate, sentar à mesa e falar, discutir as possíveis decisões no processo judicial, de forma que o provimento judicial seja resultado de uma construção valorada, cuja formação dessa decisão judicial todo mundo participou. E é possível fazer isso antes mesmo de chegar à justiça? Olha, existem os acordos judiciais, as câmaras de arbitragem, a própria Câmara de Conciliação da Administração Federal, que é a CECAF, que funciona junto à Advocacia Geral da União, que se podem prevenir esses litígios. Por óbvio que esses tipos de demanda podem ser prevenidas, mas o impacto maior é quando se ocorre a judicialização, porque como são direitos, eles são judicializados. E o problema são justamente essas decisões que são feitas de forma isolada. Né? Por exemplo, uma construção de um hospital, decisões judiciais que determinam a construção de um presídio federal. Muitas vezes o município mal tem dinheiro para sustentar suas próprias finanças. Imagine para construir um hospital sem estar no planejamento do Estado, dentro do orçamento. Passando por esse livro aqui, Bruno, seu mais recente, você já tem um pronto ou praticamente pronto? Exato. E lança quando? Olha, a projeção ela sai ainda no início desse ano, né, ainda no primeiro trimestre, e justamente nessa curiosidade da gente fazer essa arqueologia jurídica dentro da situação do país, a situação do mundo em si, buscando as razões que levaram o poder judiciário de um ostracismo institucional para um atual protagonismo. E nisso eu vou fazendo um apanhado da evolução dos estados e o poder judiciário, o papel do poder judiciário dentro de cada momento histórico, até culminar no presente protagonismo que hoje estamos observando. E é um livro feito a pedido ou era uma coisa, ou era algo que te incomodava? Era algo que me incomodava. Basicamente, minha mãe é formada em História, então sempre tive um gosto muito ativo pela história, né, pela historicidade em si. Então nasceu de uma curiosidade mesmo de fazer essa arqueologia jurídica para tentar entender esse momento que o país vive. Agora, uma coisa que a gente tem curiosidade aqui no Iluminuras, Bruno, é saber como é que é o processo criativo dos nossos convidados, dos escritores. Você tem pouco tempo, já deixou isso claro aqui para a gente, como é que você organiza o seu tempo? Para falar a verdade, assim, eu tenho pouco tempo, mas eu tenho 24 horas como todo mundo. Então, na verdade, a cada reunião de trabalho, a cada processo analisado, a cada pessoa que se encontra, a cada conversa, existe uma troca de experiências ali. Esse livro, por exemplo, nasceu de um problema concreto quando eu trabalhava ainda no Ministério da Justiça, né, que foi uma decisão judicial que determinou a instalação de defensorias públicas em todas as unidades da federação, para o cumprimento, eu acho que foi em 180 dias. Ou seja, como é que a gente ia cumprir isso? Era impossível cumprir esse tipo de decisão judicial. E isso vai trocando ideias e experiências. E hoje, tão acirrado, o processo criativo nasce
da realidade, da necessidade e da curiosidade. Nesse caso, o próximo livro nasceu dos noticiários, das conversas em redes sociais, da curiosidade das pessoas apontarem, hoje está ocorrendo por conta disso, daquilo outro. Então, acho que a curiosidade natural do ser humano nos impulsiona a buscar cada um a sua verdade e contá-la da forma que você acha correta. Né? Que, na verdade, um livro em si, uma obra em si, é uma história contada sob um ponto de vista, nada mais do que isso. Agora, você tem algum tipo de ritual na hora de escrever ou você senta a qualquer hora do dia e é capaz de escrever ali, tem um bom poder de concentração? Olha, eu sou hiperativo, né? Então a minha capacidade de concentração ela é muito alta, mas por pouco tempo. Então, basicamente, eu tenho flashes, de repente aparece uma ideia, sabe? Seja no restaurante, seja fazendo o processo, então eu corro para o celular, pego a agenda de notas e vou colocando ideias aleatórias ali e que depois a gente vai construindo. De dia, de noite, de madrugada, que horas você senta para escrever? Olha, eu sou notívago, eu não durmo antes das 3h30 da manhã e é o horário que eu funciono mais, né? É de madrugada, é quando as ideias ali estão vívidas ali em mim e começa esse processo criativo de ler, de escrever, até de tocar música, de ver um filme. Dessa capacidade criativa minha maior acontece durante a noite, as madrugadas mesmo. Certo. Bruno, é isso. Obrigado aqui pelas histórias, pelas curiosidades, pela paciência de ter vindo até aqui conversar com a gente. Paulo, eu que agradeço o convite e desejo um excelente início de ano aí aos telespectadores. Obrigado. Bom, o Iluminuras fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.